Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor com a co-apresentação de Franklin Valverde. Na pauta do programa de hoje, o papel da religião na pandemia. Entre as disputas no Supremo Tribunal Federal e o aumento da vulnerabilidade social e econômica, as instituições religiosas ganham cada vez mais espaço na vida dos brasileiros que buscam acolhimento em meio à crise sanitária. Para refletir sobre o assunto, nós recebemos o Gabriel Brinkowski, que é psicanalista, doutor em psicologia e membro do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política, de Felipe Magalhães Francisco, mestre e professor de teologia da PUC de Minas Gerais. Ele é coordenador editorial de religião do portal Dom Total. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Gray, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Felipe. Bom dia também você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Nós tivemos, nesse último fim de semana, o passeio de motocicleta do presidente da República sem nenhum cuidado, né? Negando todos os cuidados que deveriam ser tomados, não usando máscara, e fazendo um passeio aqui em São Paulo, juntando os seus seguidores. Nós tivemos o início da Copa América, com já 3 seleções, né, da Colômbia, da Bolívia e do Peru, com jogadores contaminados. Mas você deve ter algum destaque, além desses, Frank, que deve permear a nossa semana. É verdade, Joel. Só primeiro um pequeno comentário rápido sobre a questão da manifestação de motocicleta aí do Presidente da República. Isso já repercutiu no exterior e negativamente. A imagem do Brasil lá fora está cada vez pior em função dos absurdos cometidos pela nossa direção nacional, se é que pode-se dizer assim, né? E o destaque que eu quero dar, Joel, além desse que você bem frisou, é um destaque da Eurocopa, né? Que foi uma cena assim assustadora, que foi o Christian Eriksen, né? O jogador da Dinamarca, que teve um mal súbito e caiu ao gramado, né? Depois ele acabou sendo atendido lá imediatamente, né? Por sorte, né? E ele acabaram reanimando o jogador e hoje já se sabe que ele está bem, né? Foi uma parada cardíaca que ele teve, possivelmente não vai voltar a jogar futebol, pelo menos o que por hora se acha, né? Mas ele está vivo, isso que é fundamental. Agora, além dessa parada, desse mal súbito dele, a nota negativa nesse episódio foi que o jogo voltou, né, Joel? Eu acho que essa pandemia, de uma certa forma, acabou colocando a nu uma série de questões nesse mundo do futebol, que realmente ele é tenebroso, né? O que vale é a audiência, vamos voltar a jogar, não importa o que aconteceu. Todo mundo estava abalado, né? Os outros 21 jogadores, mais a comissão técnica e os bancos, estavam todos abalados com o que aconteceu e por determinação lá, possivelmente da organizadora da Eurocopa, continua adiante, vamos para o jogo e tudo bem. Isso deixa nu esse mundo do futebol que é tenebroso, Joel. Essa visão mercantilista que impera no futebol mundial teve reflexo aqui no Brasil, porque por exigência de patrocinadores é que aceitaram, foram um dos motivos para que se aceitasse a realização da Copa América aqui no Brasil. E o Supremo avalizou, né? Tem também que se dizer que o Supremo, que poderia ter barrado, ele avalizou a realização da Copa América. E ignorando a nossa crise sanitária, que mata quase 2.000 pessoas por dia aqui no nosso país, além de outros milhões de infectados. Bom dia, Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Joel, Franklin, Felipe. Bom dia a todos que estão aí ouvindo o programa também. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, Gabriel. É um prazer estar com vocês. De acordo com dados do IPTU, analisados pela agência Mural, nos últimos 10 anos, a cada 6 dias a cidade de São Paulo ganhou uma nova igreja evangélica em 2011. Havia 1.633 igrejas evangélicas
No ano passado, eram 2.186, um crescimento de 34% entre os bairros das periferias. Cidade Ademar teve a alta mais expressiva, com 200%. Segundo os especialistas ouvidos pela reportagem, as igrejas evangélicas têm uma pregação mais próxima do trabalhador, ao aliar a busca pela mobilidade social com o engajamento em trabalhos voluntários e ações sociais em bairros habitados pela população de baixa renda. Esse é um dos motivos do crescimento das igrejas pentecostais, Gabriel? Olha, acho que a primeira coisa que a gente pode tentar entender desse fenômeno, né, é que onde há desamparo, onde há desamparo e onde não há condições políticas de Estado, né, para a subsistência da população, para a criação de uma vida comunitária com segurança e com condições, de fato é um lugar onde a religião acaba encontrando seu público, né, ou seu mercado, como preferem alguns. Então a religião, ela trabalha sobretudo com o desamparo. Em meio a uma população desamparada, né, se floresce o lugar para essas grandes máquinas de sentido, né, de oferta de sentido, que são as igrejas. Felipe, como você explica o crescimento das igrejas pentecostais? A gente tem vivido tempos de desamparo mesmo, como diz o Gabriel, e as religiões mais tradicionais, elas não têm dado conta de responder suficientemente essas interpelações que são próprias desse nosso tempo contemporâneo, né? Que são exigências cada vez mais personalizadas e personalistas de experiência religiosa, e nem sempre essas religiões mais institucionalizadas, elas dão conta de oferecer esses serviços religiosos que muitas vezes, para falar numa linguagem da ciência da religião, muitas vezes estão mais ligados à perspectiva da magia do que de uma religião mais formalizada, né? E por magia aqui a gente entende um serviço de que, onde há um prestador, ali, um sacerdote que oferece um serviço, e o fiel é aquele que, individualmente, sem qualquer outro vínculo com o que está do lado, ele vai para buscar saciar as suas próprias necessidades, né? E as religiões neopentecostais, elas, de alguma maneira, oferecem e atendem essa necessidade cada vez mais subjetiva, né, do nosso sujeito contemporâneo. O catolicismo não está mais atendendo, Gabriel, as necessidades do homem contemporâneo, para usar um termo do Felipe? O catolicismo, ele é há alguns séculos um Estado, né, com muitos interesses e cujo principal interesse é a continuidade da sua própria instituição, né? E de fato houve a Reforma Protestante já há alguns bons 5 séculos, né? E depois disso houve o surgimento de todos esses grupos neoprotestantes, como se usa em alguns países, e no final do século XX, no final do século XIX, começo do século XX, nós temos os grupos pentecostais e neopentecostais, onde de fato há um trabalho sobre a experiência individual né, do sujeito em relação a leituras das escrituras, em relação a como ele sente, como ele pensa a própria biografia, os próprios infortúnios e o próprio, vamos dizer assim, desejo de felicidade, bem-estar, a partir do que uma religião, um grupo religioso pode lhe ofertar, né? E é impressionante o crescimento do movimento pentecostal e, mais recentemente, neopentecostal aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, na África, em alguns lugares da Ásia também, onde as religiões tradicionais não dão mais conta tanto da socialidade, né, de regular relações sociais, de oferecer uma gramática de experiência para as pessoas, né? E aqui no Brasil a gente tem esse fenômeno tão singular, que é a entrada da religião na política, ou da política na religião, né, que dá um casamento muito tempestuoso, vamos dizer assim, para o conjunto nacional. Essa relação entre religião e política, como o Gabriel está mencionando, que existe aqui no Brasil, ele é um fenômeno único nosso, ou o movimento pentecostal também ele cresce e ele nasce com esse objetivo, né, de assumir
de ter posições políticas muito objetivas, muito claras, Felipe? Bom, é uma coisa que é um tanto quanto particular nossa, mas nos Estados Unidos a gente vê, por exemplo, que o pentecostalismo é forte, mas as religiões, o protestantismo histórico, sobretudo o protestantismo de viés calvinista, ele é um pouco mais solidificado, e isso também influencia a visão de mundo no que diz respeito ao protagonismo político. Agora, se não me engano, o atual presidente dos Estados Unidos é o segundo presidente católico, né, da história dos Primeiro Estados foi John Unidos. Kennedy, né? Isso. Então, não há tanto essa incidência do pentecostalismo na política norte-americana como temos aqui. Aqui a gente tem uma grande dificuldade, que é a dimensão do fundamentalismo, né? O fundamentalismo bíblico, que faz com que essas igrejas olhem para a própria missão como uma missão redentora mesmo do Estado, né? E pensar textos bíblicos, versículos bíblicos, né? Tem um salmo que é o mais querido quando diz respeito a essa relação com a política, é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? Então, a tentativa de fazer um Estado que seja de fato teocrático, né? Que é muito diferente do que a gente vê em outros lugares, sim. E te corre esse risco, Felipe, de ter um Estado teocrático aqui, como tem, por exemplo, no Oriente Médio, algumas repúblicas lá que estão todas elas centradas em cima da teocracia? Não, creio que não. Creio que é um risco não muito forte, mas é uma tentação. O Gabriel, eu quero ouvir você a respeito. O movimento pentecostal aqui no Brasil, as igrejas, elas assumiram pautas muito conservadoras, né? Eu me lembro, por exemplo, de um episódio que aconteceu há alguns meses aqui no nosso país, uma menina de 9 anos violentada dentro da própria casa. Eles foram fazer uma manifestação no hospital para que não acontecesse a operação, né, para se fazer o aborto da menina. Então, existe uma agenda muito conservadora desse movimento. Por exemplo, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, né, que eles têm já uma visão um pouco mais iluminista. Esse fenômeno também aqui é único ou acontece na América Latina como um todo? Acontece em alguns lugares. Nós temos, de fato, na Guatemala, né, expressões políticas que são muito calcadas na religião. Existem alguns lugares da África também, né, mas, de fato, tem algo que é muito interessante nisso que nós chamamos de neopentecostalismo, né, que são duas formas de se pensar o mundo, né, porque, de fato, a gente tem nas tradições religiosas cristãs, né, sempre essa hipótese de que um retorno de Cristo vá transformar de fato o mundo, seria um fim desse mundo, né, e o começo de um outro. Existe essa história, né, da vida após a morte e todas essas discussões que a gente pode pensar sobre aquilo que falam da vida cotidiana de cada indivíduo, como ele se pensa, como ele pensa o que ele faz, o que ele deixa de fazer, o que ele espera para si, né? E no neopentecostalismo a gente tem duas teologias, que são a teologia da prosperidade e a teologia do domínio, e que é algo que, de fato, é importado dos Estados Unidos, né? Onde a teologia da prosperidade seria essa legitimação da experiência religiosa de um sujeito a partir do que ele consegue de ganhos financeiros, de bem-estar, enfim, de uma forma de validar a sua experiência e a sua prática religiosa. E a teologia do domínio já é um pouco mais complexo, porque abarca esse desejo de fazer com que esse mundo daqui
esse mundo profano seja o mundo de Cristo e da segunda volta de Cristo, né? E isso faz com que grupos religiosos, né, e agentes religiosos, né, os televangelistas, como se diz nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, eles se veem legítimos na sua empreitada de tomar instâncias da sociedade, instâncias da política, e uma forma de fazer isso é pela transformação legislativa de um país que tem como objetivo a transformação cultural, né? Não é à toa que a gente vê a indústria musical se transformando com a música gospel, que a gente tem a indústria de novelas, de filmes, né? De forma a realmente transformar a sua população nos seus valores morais, estéticos e existenciais. E Agora aí tem fundamentalismo, né? Esse fundamentalismo que envolve boa parte das igrejas pentecostais aqui no nosso país. Mas agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem ONU alerta sobre dificuldades para refugiados e imigrantes com a chegada do inverno. A Mônica Grayle, de Nova York, tem as informações. A Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, está preocupada com venezuelanos obrigados a fugir de suas casas por causa da crise no país. Segundo o Acnur, 2 milhões de venezuelanos vivem hoje abrigados em outras nações da região, incluindo o Brasil. Muitos enfrentam desemprego, falta de serviços de saúde e com a chegada do inverno no hemisfério sul, a situação tende a piorar. O alto número de casos e mortes por Covid-19 em países como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Peru e Brasil é um outro motivo de preocupação. Os refugiados venezuelanos foram incluídos na resposta à Covid, mas a pressão sobre hospitais e outras instalações de saúde tem dificultado o tratamento. Os refugiados não têm recursos para enfrentar o inverno e muitas famílias já estão reclamando da falta de alimentos. O representante do Acnur na América do Sul, Juan Carlos Murillo, agradeceu o apoio dos países e disse que é necessário mais suporte para atender os refugiados. Desde o início da crise, na Venezuela, pelo menos 5 milhões e 400 mil pessoas tiveram que deixar o país. Dados oficiais indicam que 800 mil pediram asilo a outras nações. Cerca de 2 milhões e meio foram abrigados em outros países das Américas. O número de solicitações de asilo por parte de venezuelanos subiu 8.000% desde 2014. No ano passado, o Acnur fez um apelo de 260 milhões de dólares para socorrer os venezuelanos. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre o papel da religião na pandemia, com o psicanalista Gabriel Binkowski e o professor de teologia Felipe Magalhães Francisco. Frank Valverde, você é um homem fervoroso? Olha, eu acredito em Deus, não sou assim fervoroso em termos de religião, né? As religiões eu tenho um pé atrás com todas elas, mas enfim, em algo superior eu tenho alguma crença, sim. Mas você tem o resultado de uma enquete realizada pelo Observatório do Terceiro Setor. Sim. Olha só, nós perguntamos, nós aqui do Observatório do Terceiro Setor, nós temos um canal de comunicação direta com o nosso ouvinte, a nossa ouvinte também, que é através do nosso WhatsApp, né, que eu vou aproveitar até para fazer a propaganda do nosso WhatsApp, Joel, que é o prefixo 11 aqui de São Paulo e o número é 988512317. Através desse número, o nosso e a nossa ouvinte pode enviar as suas perguntas, pode, inclusive, fazer sugestões de pautas, críticas, enfim, é o canal aberto que nós temos com todos e todas. E a cada programa nós fazemos uma enquete, e a nossa enquete agora, para o programa de hoje, a gente perguntou: você acredita que a fé trouxe mais conforto emocional durante a pandemia? 79% das pessoas que se manifestaram nessa enquete disseram que sim, e sentiram um certo conforto emocional com relação à pandemia, né? E eu até devolvo essa questão da nossa enquete para o Gabriel e Felipe, para saber se a fé para eles realmente trouxe um certo conforto durante essa pandemia. Felipe. Particularmente, no meu caso, a fé, ela me inquieta mais do que conforta. São tempos muito urgentes e a fé, ela precisa desinstalar a gente, né? Então,
mais do que confortar, ela me inquieta. Essa inquietação que você está se referindo em relação à alienação que ela pode provocar no homem, num momento como esse? Alienação também, e também uma espécie de anestesia, né? Que é um risco muito grande, né? A gente se anestesiar num apego muito pessoal com aquela divindade, com a transcendência que a gente acredita, e isso nos impedir de olhar para a realidade do nosso lado, né? Ver a situação do outro ali, e até mesmo certas interpretações que são possíveis a partir disso, né? Como a gente viu no começo da pandemia, algumas pessoas dizendo, né? Não, eu sou uma pessoa de fé, eu não pego esse vírus, né? Isso é negacionismo, né? Sim, fé, né? Mas é uma fé enviesada, né? Uma fé que está anestesiada ali tanto para não se interpelar quanto para a realidade da fé do outro, né? Mas será que o outro não tem fé também que pegue? Né? É verdade. Gabriel, você é um homem que tem fé? Eu tenho fé em muita coisa, Joel. Posso começar falando nisso, né? Mas eu acho que essa questão da fé é uma palavra interessante para a gente pensar nos nossos processos de investimentos nas coisas, né? Na psicanálise a gente usa a expressão narcisismo, né? A gente investe a nossa imagem, a gente investe em um trabalho, a gente investe em pessoas. Isso de alguma forma é uma fé na medida em que nós investimos nos nossos objetos, né, de predileção, de forma a receber algo daquilo, a ter satisfação e combater a angústia que é a angústia fundamental do ser humano, né, desse desamparo. E aí é importante a gente entender também... Eu me falei que se você tem fé em Deus. Aí é um pouco mais complicado. Eu sou um dos coordenadores de um grupo chamado Relapse, né, que é um grupo interuniversitário de pesquisa e investigação sobre religião, laço social e psicanálise. Aí eu brinco que eu sou o único que é formalmente ateu, né, porque o ateu tem um combate um dia inteiro nele, porque ele precisa se desacreditar, né, porque, enfim, a gente quer um certo caminho privilegiado de existência que às vezes a fé em Deus pode oferecer, né? Esse deslocamento que a fé proporciona à pessoa, né, procurando um Deus, uma divindade, para tornar a vida um pouco mais, digamos, tranquila, mais saudável, até quando ele é normal, Gabriel? Até quando ele é sadio, para não tirar você da realidade, como mencionou o Felipe? Sabe que é interessante isso, né? Porque eu estava pensando, quando tu comentas isso, Joel, eu penso na expressão luto, né? E a gente tem uma discussão até quando um luto é normal, né? A gente perde alguém, a gente perde um emprego, a gente sai de um relacionamento, e até quando essa tristeza desse objeto investido é normal ou não, né? E aí a gente pode fazer uma distinção aqui entre luto e melancolia, né? O luto é, de fato, tentar absorver algo de um objeto perdido, né? De algo que se perde, um ente querido, especialmente, né? E isso tem uma duração, né? Depois disso, a gente vive num estado melancólico, que é viver sob a sombra de um objeto perdido, né? E me parece que algo muito parecido pode ser pensado em relação à fé, né? Quando a fé e o pertencimento religioso, ele acaba sendo um entrave para a experiência, um entrave para a existência, um entrave para investir objetos, investir pessoas e para viver uma vida rica, né? O Felipe, em relação ao luto e à melancolia que o Gabriel citou, primeiro, você concorda, né, com essa visão dele? E segundo, como viver um luto, digamos, próximo da normalidade num momento tão, assim, fora da caixinha como a pandemia, né? Viver o luto, e quando esse luto se transforma em melancolia, e quais as saídas, né, que nós devemos ter, que mecanismos a gente pode encontrar dentro de nós para viver esse luto, que é, segundo os psicanalistas, o Gabriel pode me corrigir, é necessário, né, para você iniciar uma nova fase. Aí eu quero te ouvir. Essa é uma questão que tem me inquietado muito, e eu tenho pensado um pouco sobre isso. De fato, diante do morrer, a gente está
diante de um buraco, né, que a gente só pode bordejar, né? A gente não vai além disso. E o morrer do outro é sempre uma reafirmação da nossa própria finitude, né? E além desse vínculo, né, desse desinvestimento que fala o Gabriel, a gente tem também esse lugar de nos colocar na situação do desamparo da nossa própria finitude. E agora a gente está vivendo um tempo complicado, porque é morte o tempo todo, né? É notícia de morte o tempo todo, e como que a gente vai digerindo isso é difícil, e sobretudo em tempos em que os ritos, as formas culturais que a gente tem para começar a lidar com esse luto estão impedidas, né, por causa de todas essas questões sanitárias. Mas eu vejo que, mais do que nunca, é hora de a gente encontrar formas criativas e muito pessoais de lidar com esse rompimento, de lidar com esse vazio, né, desse objeto que a gente investiu e que a gente perdeu, né? Então, a gente tem visto iniciativas de alguns grupos de propor algumas coisas, né, valorizar a memória e outras coisas, mas são tempos em que a gente precisa encontrar um caminho que creio que seja mais pessoal, sabe, de como lidar com essa perda de uma maneira... Ou seja, cada pessoa deve encontrar o seu caminho para reagir diante dessa coisa excepcional que está acontecendo na nossa vida nesta quarentena. É isso? Nesse momento, creio que sim. E acredito que também setores da cultura, setores da religião, também podem oferecer estratégias, oferecer caminhos criativos, mas que, de alguma maneira, isso precisa ser apropriado pelo sujeito, né? Precisa ser apropriado pelo sujeito. Uma pesquisa da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, apontou que o Brasil ocupa a liderança no ranking dos índices de ansiedade e depressão durante a pandemia, quando é comparado a outras 10 nações. A necessidade de um cuidado mental leva à busca pelo apoio na religião, segundo lideranças religiosas ouvidas pela Folha de São Paulo. Em entrevista à agência Moral, a Darla Barbosa, ela é líder de um grupo de jovens da Igreja Batista Canaã, na periferia de São Paulo. Ela abordou esse cenário dizendo: nós recebemos muitas mensagens de pessoas que realmente estavam surtando na pandemia. Conseguimos encaminhar, pegar contatos de psicólogos e direcionar para eles na medida do possível. Gabriel, a pandemia banalizou a morte. Ela está diante de nós e esse medo permanece em cada um de nós. Vem aí uma terceira onda, será que virá a quarta, quinta? Diante desta realidade, a religião se tornou uma ferramenta importante. E eu acho que, ao longo do programa, você tem afirmado isso. Mas que mecanismos nós podemos encontrar para superar esse momento? Olha, Joel, é até assustador quando a gente pensa, né, eu te ouvi falando de quarentena, e já é a 11ª quarentena em seguida que a gente está vivendo pelo tempo, né? São mais de 400 dias vivendo essa pandemia, e de fato a gente acaba tendo poucas soluções coletivas e culturais para isso que a gente está vivendo, né? Uma vez que a gente vive num mundo, particularmente numa sociedade, pautado pelo negacionismo, né? E esse negacionismo, diferentemente daquilo que o Felipe colocava, né? Que o morrer do outro, ele me aproxima da minha finitude, né? Ele me faz viver e sentir coisas, né? Esse negacionismo acaba fazendo com que o morrer do outro seja uma afirmação da minha existência, o que é muito perverso, né? E a gente tem vivido, de fato, algo muito perverso na sociedade, que é essa impossibilidade de ter luto, impossibilidade mesmo de sentir todas essas mortes, né? Isso faz com que uma grande parcela da população viva o seu sofrimento, né,
através da ansiedade, através da angústia, através de todos esses mecanismos psicológicos que falam das perdas da capacidade de investir no outro, né, e na sociedade, na própria vida, num futuro, né, uma vez que parece que a gente não tem futuro, não tem horizonte. Então, me parece que uma das formas de tentar pensar como continuar vivendo passa, sim, por estratégias coletivas, né, de mobilização, de amparamento e de criação de um horizonte comum para a gente, né? Deixa eu fazer um convite para você que nos acompanha. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório Três Setor e no Facebook é facebook.com/Observatório Três Setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você vai encontrar entrevistas e quadros de como você sabia e como você conhece, que mostram aspectos ignorados da nossa história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira às 17 horas. Basta buscar por Observatório Três Setor em numeral, e lá você vai acompanhar os nossos programas todas as quintas-feiras, como disse, às 17 horas. Repetindo o nosso endereço, Observatório 3 numeral Setor. Frank Valverde, nós estamos conversando aqui com um professor e um psicanalista. Um professor que dá aula de teologia na PUC de Minas Gerais, né, que é o Felipe. E o nosso psicanalista é o Gabriel Brinkovski. Entre essas duas posições, qual que mais chega a você, como jornalista e professor, para dar algum sentido à sua existência nessa pandemia? Olha, Joel, a pandemia, na verdade, se coloca próximo da finitude, né? Como foi bem dito pelo Gabriel, né? Você vê uma série de pessoas morrendo, pessoas que você conhece, amigos seus morrendo, como meus que morreram recentemente, até mais novos do que eu. Então você começa a olhar essa situação, você fala, pô, o fim está próximo, ou como uma expressão que se tem em espanhol, está atirando uma cerca, né? Ou seja, então os tiros começam a ficar um pouco mais próximos de você, né? Então isso te dá toda uma nova, digamos, forma de você refletir o que lhe resta à frente da sua vida e o que você fazer dela, né? Ou aquilo que você foi adiando, será que eu tenho que adiar mais ainda? Porque vai chegar um momento que eu não vou poder adiar mais nada, né? Vai chegar o meu embarque, né, para o outro lado. Mas é uma questão, essa questão toda, né? Eu acho que nesse mundo que a gente está vivendo hoje, muitas questões acabam surgindo, né? E essa questão da religião hoje está muito presente, né? Até em função dessa finitude da vida que está sendo jogada na cara de todos nós, né? E na situação que a gente vive também tem a questão da ciência, né? Os negacionistas negando a ciência, negando tudo. E no programa de hoje surgiu uma ideia aqui, na hora que nós estamos aqui com um teólogo, para colocar uma questão que eu acho fundamental. Dá para se falar no estudo da teologia em ciência ou não? Essa vai para o Felipe desenvolver, e acho que até depois o Gabriel, como psicanalista, pode falar essa questão também da ciência. A ciência pode ser tratada quando vai se falar de religião ou não. Religião é uma coisa, ciência é outra. Vamos lá, Felipe. Franklin, a teologia precisa ser compreendida como ciência. No Brasil, a gente tem um pouco mais de dificuldade de lidar com isso. A teologia ela não está tão presente no cenário, na mesa da conversa junto com outras ciências, dado o histórico da nossa academia brasileira ser muito positivista, mas, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos, né, a teologia é uma ciência, entre outras, que está ali propondo um lugar de debate. Mas por que a teologia é ciência? A teologia tem método, né? A teologia tem rigor, mas há uma diferença fundamental, porque a teologia a gente diz que é uma ciência insider, que a gente faz desde dentro, enquanto que as outras ciências são outsider e a gente faz de fora, né? O teólogo, a teóloga, ele precisa da fé. Ele não
prescinde da fé, né? Ao contrário de um outro cientista que não precisa ter relação nenhuma com o objeto sobre o qual ele se debruça para pensar. A diferença é essa. E quando eu digo que a gente precisa cada vez mais reafirmar o papel da teologia como ciência, é sobretudo para nos ajudar a sair desse ambiente em que a gente vai se encontrando, sobretudo no Brasil, em que a religião ela vai tentar ocupar um espaço que está para além do que ela deveria. E se a religião cristã em geral, né, se pautasse com seriedade sobre a teologia, eu acho que o nosso caminho seria outro, né? A religião é um ente importante no debate social, mas essa participação da religião e do religioso no debate social precisa ser feito com qualidade e precisa ser feito com responsabilidade e critério, que é o que faz o papel do teólogo, garantir ou tentar garantir essa palavra que seja responsável por debate. O problema é que o negacionismo no nosso país comprometeu essa discussão, né? E trouxe ela num patamar muito pequeno, né, o Felipe. O Franklin, quando você falava dos tiros, né, você citava aquela frase em espanhol, né, que você precisa se livrar dos tiros. Na verdade, nós não precisamos nem de uma arma e nem de dar tiros, nós precisamos ser vacinados, né, no nosso país. Essa que é a grande vacina, né? É a grande arma, né? Agora eu quero de você os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor desta semana. Perfeito. O Observatório do Terceiro Setor está muito sintonizado com o que acontece na sociedade. E entre as matérias que ele tem publicado, algumas ganham certo destaque. Como, por exemplo, nós temos uma que fala sobre 55 mil pessoas foram resgatadas do trabalho escravo nos últimos 25 anos. Essas são as matérias mais lidas. Outra matéria que é muito lida no site do Observatório do Terceiro Setor é outra que fala de 10 ONGs que têm causas sociais diferentes. E tem uma outra matéria que eu quero destacar, que é, em meio à pandemia, a fome volta à mesa dos brasileiros. Isso é trágico, João. Nós temos essa volta da fome, né, que o Brasil, há uns 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, até um pouco mais, começou uma luta contra a fome e estava vencendo essa luta. O Brasil estava deixando de ser um país que era, digamos, avassalado pela fome, e hoje em dia a fome volta com toda a força. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente. E dentro dessa matéria, que nós temos, que foi escrita pela Mariana Lima, ela inicia com uma frase que eu acho que ela resume muito bem essa questão da fome. Até vou ler essa frase, e depois você vai ver quem que escreveu essa frase. A tontura da fome é pior que a do álcool. A tontura do álcool nos impede a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível só ter ar dentro do estômago. Essa frase, que mostra muito bem o que é a fome, foi escrita pela Carolina Maria de Jesus, no seu livro Quarto de Despejo. Um livro que foi escrito em 1960, Joel. Olha só, isso há 60 anos que foi escrito esse livro da Carolina Maria de Jesus, e essa frase, digamos, olha, passado mais de meio século, continua muito atual. Infelizmente, a fome está voltando com tudo, ainda na pandemia, ainda mais ainda, né, na mesa dos brasileiros, Joel. E com o aumento da fome, nós entramos no mapa da fome, né? Exatamente. Infelizmente. E, Joel, tem uma questão que eu queria colocar para o Gabriel, para o Felipe, que eu acho importante. A gente tem falado desse momento que a gente está vivendo, e nós vemos agora que desde final de 2018, a gente voltou com essas teorias da Terra plana, né? Os terraplanistas ganharam espaço, e tudo que é atrasado está voltando aí em função desse nosso governo que nós temos aí. Mas, além da Terra plana, nós temos a tela plana, né? Nós temos o telaplanismo dominando o dia a dia, o cotidiano das pessoas. E como a gente está falando hoje de fé e pandemia, eu queria colocar tanto para o Gabriel como para o Felipe debaterem, essa questão da fé invadindo as TVs, tá? As TVs, a mídia de maneira geral. Outro dia eu contei, Joel, rapidamente, assim, no horário nobre, tinha 10 programas, nem todas as emissoras religiosas, mas 10 programas religiosos, tá? A maioria deles evangélicos, minoria católicos, e nada das outras religiões. Matriz
brasileira, então, nem pensar. Eu gostaria que eles comentassem. Deixa eu dar um exemplo para você dessas religiões afro-brasileiras. Elas também vêm tentando se reinventar na pandemia. O Ilê, Axé, o Mulu e o Oxum, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, ganhou um canal no YouTube, onde divulga receitas e reflexões sobre preconceito e vem promovendo a distribuição de cestas básicas e confecção de máscaras pelas filhas de santo. Ao contrário das neopentecostais, eles estão preocupados, né, com a segurança dos brasileiros e distribuem máscaras que são distribuídas pelas filhas de santo, como eu disse. Além de turbantes para distribuir às mulheres que tiveram câncer da mama. Já no templo de Umbanda, a Aldeia da Mata, em São Paulo, os trabalhos espirituais são exibidos pela internet, mas sem incorporação. A orientação do terreiro é para que as pessoas que forem ver as lives vistam-se de brancos, usem suas guias e acendam uma vela, como uma forma de cultuar os orixás. Tá aí, Gabriel, quero te ouvir a respeito disso. O Flank perguntou, o aumento, né, da presença das neopentecostais nos meios de comunicação, né, dominando, e aí também estamos vendo as religiões afro-brasileiras tentando se reinventar na pandemia. Mas então, as religiões de matriz africana, elas sempre foram religiões de resistência, né? Apesar de que em vários momentos há um certo aumento da circulação da população de classe média, média alta, branca das cidades, né, entre certos grupos religiosos. Mas sofre ainda na nossa sociedade muito preconceito. Exatamente, mas de fato tem uma possibilidade, uma necessidade de reinvenção, né, e de resistência, como eu vinha dizendo, né, e esse fenômeno dos evangelistas na TV, no rádio, fala muito daquilo que eu tinha comentado antes, né, da teologia do domínio, que é desse domínio de todas as esferas da vida pública, né, seja da política, seja das telecomunicações, seja da educação. A gente tem visto uma ofensiva importante pelo homeschooling, né, pela escolarização doméstica de crianças, né, e é um fenômeno que começou nos Estados Unidos e que a gente abrasileira de uma determinada forma bastante viciada a partir das nossas configurações sociais, econômicas, que são muito pautadas por um certo racismo presente nas nossas relações. Até o Joel citou há pouco uma notícia sobre o trabalho análogo à escravidão, né? Então tem uma configuração da sociedade brasileira que é muito dura, e que talvez o neopentecostalismo, algumas vertentes, né, do neopentecostalismo, acaba funcionando por essas estruturas um tanto arcaicas e anacrônicas da sociedade brasileira, né, que fomentam um ataque a certos grupos da população. E aí, se esse discurso, se essas estruturas anacrônicas estão utilizando agora a religião, o negacionismo, para seguir existindo, né, é de alguma forma algo que aponta o que nós precisamos pensar na nossa sociedade, né? É verdade. Da paróquia de São Miguel Arcano, no bairro do Belenzinho, em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, de 72 anos, atua há 35 anos na defesa dos direitos da população de Rio. Todos os dias, o religioso distribui centenas de máscaras e garante o café da manhã de cerca de 500 pessoas. Além disso, o padre Júlio faz um intermédio de conflitos e ajuda aqueles que querem ir para os abrigos nas últimas semanas. Após indicar livros progressistas em uma celebração religiosa e em suas redes sociais, o padre Júlio virou alvo de montagens e mensagens agressivas. Ele relatou ter sido bombardeado pelas redes sociais, ligações no celular e recados no WhatsApp por jovens católicos que fariam parte de uma milícia. Esse fundamentalismo religioso tomou conta das redes sociais e aderiu também esse clima de ódio, né? Como é que você está vendo isso, Felipe? Quando você debruça esse olhar, o que está acontecendo? Quando a religião deixa de trazer para você uma palavra de conforto e ela também entra numa guerra, né, de narrativas, né? Como é que você está vendo isso, né? O que está acontecendo? Que Brasil é esse?
Olha, Joel, na minha opinião, esse Brasil é o Brasil que está na era da estupidez, né? É estarrecedor ver como que a gente evoluiu como sociedade, né, em muitos aspectos, né? O Franklin falava da Terra plana e que coisas, né? Eu penso, teve gente que morreu, né? No período medieval, no fim do período medieval, defendendo, né, a ciência, e agora a gente nessa situação. Agora, do ponto de vista dessas milícias, e são milícias não apenas virtuais, são milícias, no momento imediatamente anterior à pandemia, esses grupos estavam se organizando para invadir eventos religiosos mais progressistas, invadir eventos acadêmicos que tratavam de religião ou temas afins, ou aborto e diversidade sexual. Então, são grupos que estão muito bem organizados, são grupos que se caracterizam por amparo econômico, né? Tem gente com muito peso financiando essas milícias, e isso é extremamente grave, Agora, olhando do ponto de vista antropológico e também teológico, eu avalio como um contexto de desespero, né? Eu acho que essa onda ultra-reacionária que a gente está vivendo, e que ela não diz respeito só à religião, mas incide muito na religião, eu acho que ela é sinal do nosso desamparo mesmo, né? Essa tentativa de se apegar a estruturas rígidas do passado, que não deram certo no passado, mas a gente acha que deram, é uma tentativa desesperada de ter uma segurança que a nossa contemporaneidade não oferece. Será porque esses grupos religiosos não têm uma resposta para a nossa profunda desigualdade? Será que eles enxergam a desigualdade? E a pergunta que eu devolveria. Essa é uma grande pergunta que você faz. Provavelmente não, mas a pandemia explicitou aquilo que já tinha, ela piorou. Então, é impossível hoje você não perceber no céu que você vive num país desigual, né? Pelo aumento da fome, como é uma matéria que o Frank acabou de destacar no site do Observatório do Terceiro Setor. Mas eu quero ouvir você, Gabriel, a respeito desse assunto. Eu acho que tem algo muito importante que segue essa cadeia, né? Fome, pobreza e conexão, telas, né? A gente tem uma grande parcela da população que além de não ter o que comer, né, além de não ter como circular na cidade, além de não ter onde viver, é uma população que não consegue se conectar. E é uma população cujas crianças, cujos jovens não tiveram como seguir uma escolarização de qualquer tipo durante a pandemia, né? E esse fenômeno é importante também porque se a gente for olhar como funciona a conexão aqui no Brasil, o acesso à internet, o acesso às notícias, à televisão, a gente vai ver que grande parte da população ela tem acesso a uma TV aberta, cada vez mais dominada por grupos religiosos que compram as suas horas, né, na televisão, no rádio, né, em outros meios de comunicação, e a gente também tem uma grande parte da população que só consegue uma conexão de internet telefônica, né, muito limitada, e muitas vezes só tem acesso livre ao WhatsApp, né? E o WhatsApp a gente tem visto que ele é o grande meio, né, difusor de fake news, de correntes de ódio, e de todas essas notícias que de alguma forma são uma tentativa de manipular e de uniformizar uma parte da população, né, de pegar pelo afeto, né, o ódio em relação ao outro. E aí eu acho uma pauta importante para os próximos anos aqui no Brasil, né, as pessoas têm que ter direito à educação, têm que ter direito à comida, têm que ter direito a uma série de coisas e direito à conexão, porque a conexão de qualidade, ela permite um acesso a
uma ampliação de existência, né? Só lembrando que você está falando, aproximadamente 40% da população brasileira não tem acesso à internet ainda, né? Então, a inclusão digital é fundamental nesse país para nós falarmos em democracia e atingirmos uma população que hoje está praticamente isolada. Eu tenho mais 10 minutos do programa, nossa conversa foi muito boa, mas o tempo está acabando, estamos caminhando para o final. O Frank tem ainda um recado para dar sobre o apoio três setor, e depois a gente já vai caminhar para as perguntas finais. É verdade, João. O Observatório do Terceiro Setor tem uma campanha chamada Observatório em Movimento, que visa ouvir especialistas das diversas áreas do conhecimento para darem dicas e apontarem caminhos possíveis para vivermos durante esta pandemia de uma forma um pouco mais leve e também como que nós vamos viver depois da pandemia, porque com certeza o mundo será totalmente diferente depois que essa pandemia passar. E eu quero dar um destaque final aqui, que eu acho bastante importante, que é a nova ferramenta que nós temos no Observatório do Terceiro Setor, que é Apoie o Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, que apresentem projetos em diversas áreas. Como é que você faz para acessar essa plataforma? É muito simples. Você vai em apoie3setor.com.br, lá está a plataforma, o 3 em numeral. Isso é bastante importante. E reforço para todos e todas nos acompanharem em nossas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, assim como no YouTube. Muito bem. A pergunta final para os nossos dois convidados, começando com você, Gabriel. Existe uma guerra de narrativas, uma polarização religiosa, o brasileiro, parte da população brasileira vive fora da realidade. Qual é a esperança que você tem, pessoal, para que essa realidade mude e a gente possa viver numa sociedade com pessoas diferentes, mas cada um respeitando a singularidade? Foi difícil essa questão que de alguma forma fala de fé e esperança, né? Será que a gente tem fé num futuro? Mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que eu, como psicanalista, como pesquisador em universidade, né, acredito no papel transformador da educação, da experiência de encontro com a diferença. Há uma mobilização muito grande de certos grupos sociais, políticos e culturais, né, que têm tomado a frente para falar de racismo, para falar de questões ligadas a gênero, às transformações sexuais, da família, da sociabilidade, né? Então, acho que a gente tem um país que é muito diverso, né, que tem uma variabilidade cultural impressionante, né, e acredito que dá, sim, para trabalhar para que isso seja o centro da nossa vida coletiva, né, da nossa vida cultural, que a gente tome a variedade do Brasil e essa pluralidade como uma riqueza, né, e não algo que nos afaste ou que deva ser exterminado. Então, acho que esse é o sonho. Você falou de um sonho. Qual é o seu maior medo nesse momento que a gente vive um profundo retrocesso no país? Numa frase. Medo? Não ter mais como sonhar, João. Gabriel, desculpe, Felipe, do que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa que a gente não conversou ainda? Você é um homem otimista? Você acha que a gente sai desse profundo retrocesso que a gente vive na sociedade brasileira no momento? Eu espero que a gente saia, estando, né, no meio de uma distopia, é muito difícil a gente encontrar luzes, mas eu espero verdadeiramente que a gente consiga sair. Vai levar um tempo, vai ser difícil, mas também como professor, educador, eu acredito que a educação é um caminho que a gente não deve abrir mão de lutar para viabilizar na nossa sociedade. E uma grande esperança que tenho é que que setores mais progressistas, mais humanitários na nossa sociedade retomem e reconstituem o trabalho de base.
Acho que esse é o caminho para a gente dar conta de sair desse lodaçal em que a gente se meteu. O maior medo do Gabriel é não ter mais condições de sonhar. Qual é o seu maior medo? Meu maior medo é a gente estar preso num looping. No looping. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Gabriel Blinkowski, psicanalista e doutor em psicologia e membro do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política. Do Felipe Magalhães Francisco, mestre e professor de teologia da PUC de Minas Gerais. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Um destaque final para você, Franklin, nós temos mais 30 segundos. Numa sociedade democrática, Joel, religião sim, fundamentalismo não. Ele acaba com a liberdade. O nosso programa, você deve acompanhar o nosso programa, se está convidado, na próxima quinta-feira, às 9 horas. O Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, o trabalho infantil. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.